Podcast Papagaio Falante. Oferecimento Supermarket. Oferecimento Supermarket. Mais de 120 lojas. É preço, é perto, é Supermarket. E Mini Foods. Crocantes, saborosas. Todo dia é dia de Mini Foods. Tudo. O príncipe da Xuxa tem moral aí. Ah, meu Deus, O calma, príncipe. Alice, calma. Vamos- Ele é assim mesmo. Vamos receber com muitas palmas. Eu quero todo mundo gritando, aplaudindo, gritando. Xuxa, eu Vamos te lá. amo. Vamos receber a nossa Xuxa Meneghel. Aê! Xuxa, eu te amo. Xuxa, eu te amo. Você em casa aí. Eu com ele, a gente tem histórias que roda, cai sempre na mesma coisa. Muito carinho dele por mim e eu por ele. É tipo assim, se alguém... Eu posso falar algumas coisas dele, tipo, o Serginho quase cospe na gente quando faz esse tique dele, sabe? Mas eu posso falar. Se eu vejo alguém falando, eu já fico meio... Claro. Por que você A está não falando ser- isso? Sim. Tipo, eu não gosto, entendeu? É, É uma coisa que é tipo falar realmente de alguém que eu gosto muito, é meu Sim. irmão mesmo, é Sim. aquele irmão que não é de sangue, mas é de coração, a família dele, os filhos dele, eu tenho meu preferido, já vou falar, a netinha Você dele, acharia? sabe? Então tem essa coisa assim, eu tenho muito carinho, muito carinho. Se você me perguntar o que essa história, essa é realmente uma coisa que a gente tem que falar. Existe amor nisso daqui, entendeu? É um amor que as pessoas até perguntam, mas vem cá, você já transou com ele, você já ficou com ele? Eu acho que talvez se tivesse acontecido um relacionamento com... Não sei, porque ele é até bom com as exes, né? Que as exes dele já moraram com ele e tudo, mas eu acho que comigo não funciona, porque os meus exes eu quase não falo. É mesmo? Então, eu não sou assim de ter... Então foi não sou melhor, de morar, né? né? Vale Você mais- morou com as suas exes. Você é bem... É legal com ex. Eu Você... morei com a Mary uma vez, porque pô, não tinha opção. Então a casa estava caindo, aí eu falei, vamos aí, né? Não, mas a Mary, como se fosse irmã, a Mary. O carinho, ficou ele irmã. tem A muito Tita carinho, também, ele Tita tem muito também. carinho. Eu não sei se, Generosidade. obviamente eu falo com as pessoas com quem me relacionei, mas eu não sei se eu quero assim pra perto, sabe? Entendi. E o Serginho eu quero pra perto, eu quero... Agora, você só me mata uma curiosidade. Como é que o Pelé chegou? Qual foi o chaveco que ele jogou em você, que tu caiu no chaveco dele? Como é que o Pelé chegou? Falou de futebol? Ele falou... Não, eu conheci fazendo aquela capa da Manchete, que falava assim, minha liberdade vale ouro. Então tinha 4 mulheres vestidas de dourado. Era para ser uma loira, uma morena, uma ruiva e uma negra. Então a loira eu, a morena Luísa Brunet, a ruiva era a mãe da Ramona, esqueci o nome dela. Faz mal. E a negra que não quis fazer a foto com ele, não sei o motivo. Não sei porquê, daí botaram a Miss Brasil da época. E ele que inventou essa coisa, que ele queria todo mundo de dourado. A capa que saiu, eu estava sentado perto dele, ele estava todo o corpo virado perto de mim, com a mão em mim e tal. Então as pessoas queriam saber quem era aquela pessoa. Mas ele tinha feito várias fotos com a Luísa mais na frente, eu atrás, não sei o quê, mas aquela capa que saiu desse jeito. E logo depois ele saiu e convidou todo mundo para ir numa boate. Não sei, ali em Copacabana, acho que deve ser, sei lá, alguma boate ali. E eu falei para ele que eu era de menor, que eu tinha que ir com meu irmão, que eu morava em Bento Ribeiro, que eu não sei o quê. E aí, e que meus pais tinham que dar ok, e não sei o que lá. Eu acho que ele já achou aquilo muito estranho, porque eu era considerado o símbolo sexual dos anos 80. Tinha tido uma capa anteriormente, que era eu de costas, dizendo símbolo sexual dos anos 80. E aí ele falou... Acho que isso entendendo. chamou uma atenção, sei lá, foi diferente. Mas depois disso daí, o que aconteceu? O clique mesmo, acho que aconteceu, foi na hora de ir embora, ele me deu um beijo quase na boca, assim, meio de lado, e meu coração meio que bateu forte ali. Eu falei, por que eu estou fazendo isso com esse cara bem mais velho do que eu, conhecido? Quer dizer, não podia gostar de uma pessoa assim, não era uma coisa certa na minha cabeça, entendeu? Tipo, opa, não vai para esse lado. Só que ele insistiu, eu cheguei em casa, já tinha flores para minha mãe, ele mandava coisa para minha mãe, chocolate para minha mãe. Jogou Não é à toa que é certo, jogou chamado de certo. rei, né? Jogou certo, brother. E ele começou a conversar muito com meu pai. E aí ele ligava dizendo, olha, ele fala sempre na terceira pessoa, o Pelé precisa sair para algum lugar, não sei o que, será que posso convidar sua filha para acompanhar, já que está todo mundo achando que o Pelé está namorando ela. Então, e aí a mãe falou, vai. Ele já tinha conquistado a minha Dona mãe, Aldinha. já tinha conquistado meu pai.
Aí eu comecei aí, as pessoas cada vez falando mais, a gente não tinha ficado junto, depois de um mês mais ou menos que a gente começou a ficar junto. E isso foi, eu acho que eu fiz a capa em outubro, em fevereiro mais ou menos que a gente começou a ficar mais próximo. E aí quando eu fiz quase fazendo 18 anos, que foi em março, que eu comecei a ficar com ele. Então eu fiquei dos meus 23 anos, dos meus 19 anos, 17 anos para os meus 23, foram 6 anos. Caramba. E eu me lembro que, pô, e você foi apaixonada por ele. O Rabelo, ela foi Sim. apaixonada. É. Ela, quando separou, ela ficou muito triste, que eu me lembro que, pô, nós nos encontramos e ela estava tendo até ir pro psicólogo. Que, porra, ela balançou o coração mesmo. E as pessoas falam, a Xuxa virou Xuxa do Pelé. Não, mentira. A Xuxa era capa de revista. Pois é, e o eu já Pelé, tinha quando lido viu a sobre Xuxa isso. mesmo, porque o Pelé era águia. Eu conheci o Pelé. Pelé era um cara, porra, inteligentíssimo. Na realidade, ele era- essa coisa de psicólogo que você falou foi que eu fiz por 2 meses. Tu lembra E foi por disso? causa que meus pais se separaram. E, obviamente, juntou tudo. Mas eu já estava numa relação com ele que o Pelé é uma pessoa, como todo mundo que conhece, ele sabe, ele realmente tem dupla personalidade. Ele fala na terceira pessoa. Então, essa coisa de dizer o Edson, o Dico, o Pelé. Então, eu acho que eu me apaixonei muito pelo Dico, aquele cara que era muito chegado à família, que era a minha família, e era muito divertido, era muito... Agora, quando tinha essa outra coisa, me deu uma confusão, porque às vezes ele chegava e eu via marca de batom nele, eu falava... E ele falava, essas mulheres ficam querendo agarrar o Pelé. E eu falava... Isso é fácil, né? 7-1, é o 7-1. E eu, com pouca idade, eu não entendia direito isso. Eu achava isso normal, entendeu? Então, eu tive que me acostumar com uma coisa, porque, afinal de contas, é o maior ídolo do mundo, entendeu? pois Então, é. foi um negócio que, para mim, não foi uma tarefa muito fácil. Dos meus 17 aos meus 23 anos... Tu ficou quanto tempo com ele? Ficou 6 anos. Foi uma Então ele tinha uma pessoa jurídica, né? Então, que era o Pelé. Que aí fica difícil, fica né? bem de relação. difícil. Mas tu ficou traumatizada, assim, de negócio de homem, assim, falar, puxa vida, será que todos os homens que eu vou ter vão vir com camisa com batom, essas coisas assim? Não, eu não confiava Você- mais. Tipo, eu sempre achei que o homem... Meu pai também teve uma história de meu pai ter ficado 33 anos com a minha mãe e ter traído a minha mãe. Então, eu falei, se meu pai trai, todo mundo vai trair. Os caras ficam comigo. Eu sempre achei que era assim. Tanto é que você falava muito isso. Cara, você pensa que nem homem. E eu tinha o meu pensamento. Tipo, eu meio que... eles vão me usar, então eu também usava. Eu chegava para os caras iam ficar comigo e diziam, não me liga no outro dia, não quero falar, não me manda flores, que daí eu não falo com você nunca mais. Olha só. Não fala comigo, me faz o seguinte, a gente fica junto, se eu tiver a fim de ficar junto com você de novo, eu te ligo, a gente fala. Que E ótimo. aí ele falava assim, isso é pensamento de homem. De homem. Naquela época, Eu então... falava pra ela, pô, isso aí... Naquela época ninguém fazia isso. Mas eu já fazia, porque eu acho que... Era uma eu autodefesa dei sua. uma traumatizada nisso. Tanto é que eu falava assim, eu acabava de ficar com os caras, eu falava, nossa, como eu queria ter uma catapulta na minha cama, assim, pra ver, puf, o cara sumir, ou ser típico de sugado. homem. Homem Que falava louco. isso, então eu tinha muito essa coisa. E eu sempre achei que eu não ia nunca, eu não conseguia me ver. Tanto é que quando eu conheci o Ju, eu falava para ele, tu vai ter que me ensinar a namorar. Porque eu não sabia isso aí. Porque depois do Pelé, eu tive um relacionamento com o Beco, com a Ayrton, que também é o maior ídolo desse país. Sim. Então, sair de mão dada, namorar, não era uma coisa normal para mim. Logo depois eu me relacionei com o Lu e que na realidade eu queria realmente ser mãe. Eu não queria um casamento. Sei. Então, eu não Luciano tive... Zafir, né? o Então, Zafir. eu não tive essa coisa, tipo assim, de mão dada, de pipoca, de sair. Eu estou fazendo isso com o Ju agora, andando na moto, indo para... Sabe? eu acho um barato. Mas também porque Acho a tua barato. vida não dava pra namorar, bicho. A vida da Não Xuxa. dava. Olha, eu conheci o Pelé, só voltando um pouquinho o Pelé. Sabe como é que eu conheci o Pelé? Eu fui na casa da Xuxa, ela tinha uma cobertura na lagoa, tu vai lembrar isso aí. Aí meu pneu furou, estava na garagem, meu pneu furado, aí eu subi na casa dela, aí estava o Pelé sentado, eu nunca tinha visto o Pelé. Aí eu falei, fala Pelé, fala Serginho, irmão, tá de bobeira? Vem cá me ajudar a trocar o pneu aqui. Aí eu falei, mas como assim? Meu irmão, meu pneu furou, cara, me ajuda aqui, eu não sabia trocar o pneu. Ele desceu, começou olha, você tem que fazer isso. Eu falei, então faz aí, bicho. Aí ele começou a rodar o bagulho. A gente andava tanto junto que a gente falava parecido. Se você pegar imagens minhas no clube da criança, eu falava mais gíria do que qualquer outra coisa, como o Serginho. E as minhas expressões também não eram femininas, eram bem Sérgio. Tanto é que quando eu comecei a namorar o Pelé, eu estava Cannes, sei lá, eu fui com ele para Cannes, eu acho. E a gente estava na mesa e aí eu
levantei e falei, vou pro toalete. Aí ele olhou pra mim, assim, tava todo mundo, ele falou, você vai pra onde, carinha? Ele me chamava de carinha, porque eu chamava ele de cara toda hora. Aí ele fala, você vai pra onde, carinha? Eu falei, vou no toalete. Aí ele queria que todo mundo ouvisse e falou... Aí ele, de novo, fala pra eu ouvir mais alto, você vai aonde? Aí eu falei, eu vou mijar. aí ele olhou pra mim e falou assim, quem mija é o Sérgio Malandro. Mulher faz xixi. Tipo assim, ele sabia que eu tinha as expressões do Sérgio. Então, era uma situação assim, isso que eu estou te falando. Ele realmente me acompanhou o meu crescimento desde os meus 17 anos, que foi quando eu conheci. Eu conheci o Sérgio de 16 para 17 anos, eu acho que eu nem tinha 17 anos ainda. E o tempo todo, ou seja, eu vou fazer 60 anos ano que vem, e ele continua sendo esse cara que... Tu vai fazer 60? Caramba, tu é mais velha que uns 15 anos. Hein? É cara de pau, né, bicho? Como é que pode? Ô, Xuxa, a Xuxa, sabe com quem que eu falei ontem? Que eu falei com o Pantera, cara. O Pantera mandou um recado que ele tá na Austrália. Ele agora é diretor da Elite. É mesmo? Aí ele falou, pô, Malandro, manda a Xuxa mandar um beijo pra Cléo. Cléo é a mulher dele, que é morena dos olhos azuis. E o sonho dela era ter sido Paquita, que ela ficou loura, foi fazer teste de Paquita, era o sonho dela. Aí eu falei, vou mandar o babá. Você lembra a gente indo pra Coroa Grande, eu, Pantera, Maninho... E a gente ia pra casa da Xuxa, o Rabelo. Conta. Você nem imagina, brother. Os que eu já vivi com a Xuxa... Não, uma casa que era desse tamanho, uma casa de 2 quartos só. E quando eles iam se dormisse lá, tinha que dormir na sala. Minha mãe botava uns edredões na sala ou na varanda. O quarto dublagem do Cirano era aqueles beliche. Era beliche, era treliche, Porra, na treliche, realidade. era treliche. Porque a gente não tinha essa coisa. Não era um negócio, eu nunca tive assim, uma uau. infra, né? Não tinha esse negócio. Mas como está falando, eu já namorava, mas eu sempre tive. E era uma coisa. O primeiro dinheiro que eu ganhei, eu comprei uma casinha um pouquinho maior, em Coroa Grande, sabe? E ele me acompanhou tudo isso daí, entendeu? Tudo isso. Mas deixa eu mandar um beijo, então, para Cléo. Manda Cléo, beijo, mulher do Pantera, saudade também. Mais maneiro, Rabelo, eu tava lá na Globo nessa época e o telefone tocou. O telefone tocou. E a Marlene falou, Xuxa, é o Ayrton. Você lembra disso? Você atendeu o telefone? É que foi assim, foi um negócio muito louco, uma semana bicho. antes ele tinha saído na capa da revista, se eu não me engano, foi a Caras na época, ou era Manchete que tinha, não sei, ele com uma vaca, um bicho assim. E eu falei, olha só, gosta de bicho, é uma pessoa conhecida, esse cara eu gostaria de conhecer, entendeu? Mas aí fui olhar e falei, tem namorada? Ah, tudo bem. Demorou uma semana, ele ligou na Globo me procurando. E aí ela atendeu e falou, tu não queria falar com ele? Olha aqui, ó, tá aqui ele aqui no telefone. Foi assim mesmo. Que isso, cara? Mas aí como assim? Ele soube ou E aí, foi o interesse dele? O que ele falou no telefone? Aí ele falou assim que foi difícil ele conseguir o telefone ali do camarim e que ele queria me conhecer. Ele falou, eu quero conhecer ele falou assim, a mulher mais bonita do Brasil. Eu falei... jogou talento. Acelera, Ayrton! Acelera, garoto! E aí, na realidade, eu tinha uma coisa com o Beco, Renato, que eu acho que ninguém vai entender. As pessoas até riam disso, que eu falava assim, eu vou pensar nele, eu sei que ele vai ligar para mim. E eu ficava pensando, as pessoas riam que o telefone tocava, e ele dizia assim, para de pensar em mim, senão eu não consigo trabalhar. Então, a gente tinha uma coisa telepatia. um negócio bem diferente. Coisa de alma. Eu me lembro que você falava, vocês tinham uma energia, era uma coisa muito louca. Vocês viveram um grande amor, uma coisa muito louca. Era uma coisa espiritual. Você falava que, às vezes, você sentia que ele estava pensando em você, e aí ele ligava, você não tinha os negócios... Mas você falando assim, parece que na sua vida, parece que as suas relações são todas kármicas, assim, kármicas não... Tem a ver, como você e o Serginho. É uma história que linka, que dá um link. Não é só um amigo. Não foi só um relacionamento, foi o relacionamento. Isso, não foi só. Como o Ayrton Senna também, essa coisa é muito louca de você pensar no cara. O caso, por exemplo, do Luciano, pai da Sasha, também não foi uma coisa. Eu tenho uma filha com ele, né? Sim, agora com o Ju, para mim, que eu falo, é o cara que eu não quero só viver do lado dele, eu quero morrer do lado dele. Então nunca tive um relacionamento assim que pudesse dizer assim, isso daqui foi. Mais ou menos. Não, é tudo que eu me entrego, ou me entrego muito, ou então é aquela coisa da catapulta. Foi só para dar
Sim, sim. Não, Uma não, isso aí é pegada. catapulta. Só pra dar um relax. Pra dar uma catapultada na pessoa. Joga aí, ejeta. Pão, vai embora. Esse botãozinho era Esse muito legal, né? Se tivesse, né? Mas Eu o teria engraçado é uma tido. mulher falar isso. Todas as mulheres reclamam desse botãozinho. Reclamavam, né? E você é a única eu que- queria o botãozinho. Não queria Mulher beijo tá na, igual eu não homem. queria beijo na boca, eu queria o botãozinho. E no outro dia eu falei: se ligar pra mim, nunca mais você vai me ver. Difícil, hein? Era. Mas eu acho que isso daí muda quando você pega. Inclusive, quando eu conheci o Ju, foi uma coisa assim. Eu falei pra ele: ó, você topa ser meu PA? E aí ele falou: beleza. Só que ele, uma filha pequena. PA e eu- tem que explicar o que é pra garotada aí. Paulo Alberto. um pau amigo, né? É isso aí. Paulo, Então, é que eu falo, eu aqui na quarentena, eu liguei pra uma gata, que eu tava de máscara, né, cara? E falei, pô, ela falou, fala meu PA. Eu falei, fala XC. Sabe o que é XC, né? Xoxota caridosa. Aí ela falou, ai, amor, como é que você tá? Eu falei, tô bem, mas vem de máscara, vem de máscara. Mas vai, continua a tua história. Trazei de máscara, cara. Sabia que eu trazei de máscara, Xuxa, na pandemia? Trazei de máscara. Você chegou a trazer de máscara, não, né? Isso aqui, ó, você Vamos abre. comer. Aqui, ó. É só ele alegria? Ele é crocante. É bom, cara. Ele é uma Tudo delícia. é bom, né? Isso aí é de Aqui, ó. picanha, olha aí, ó. Aqui, ó, o Serginho Malandro fazendo aí, aqui, ó. Aqui, ó. Salsa, Não, cebola. eu queria. Eu posso abrir, né? Pode, Claro, cara. isso Pô, aqui é depois pra gente comer, você vai pô. ganhar também. Você vai ganhar aqui, ó. A Mary vai trazer pra você. Ó, malandrito. Dá vontade de falar. Ha! Yeah, yeah! Mas é o sabor da alegria. Aqui, ó. Você É Mini pega Foods. Da Mini Foods, da família Mini Foods. Sim. Gostoso, cara. Mini delícia, Foods tá aí delícia. bombando, né? Muito Porque bom. tem as batatinhas fritas Ó, da Mini Foods e que bombam. crocante. Crocante, Crocante, cara. Que nem a batata frita também. São sequinhas, são crocantes, diversos sabores, como malandritos, olha lá. Tem pimenta, queijo, cebola, salsa, picanha, bacon. Delícia, Tem né? malandritos Ou não. de tudo quanto é jeito, bicho. Malandrito, ficou legal o nome, né? Malandrito aí. É, cara, o sabor da alegria. É o sabor da alegria, e aí. Agora, você não para de comer. Isso aqui é o seguinte: você É verdade. chegar uma visita, e se você quiser que a visita volte sempre na tua casa, malandrito. Aliás, tudo que tem na Mini Foods, É, a Mini Foods tem. tem uma batata. Não, esse é amanteigado aí. Esse amanteigado aqui, meu irmão. É isso aqui fantástico, tem isso aqui várias. Isso aqui com café. Um cafezinho. Isso é A Mary maravilhoso, vai te cara. dar- a Mary Tem vai de te dar laranja, tem vários sabores. É Você uma- vai ganhar aí, ó, uma Deus do bolsa céu, com gente. alguns produtos. Meu irmão, tem uma batata do Mini Foods, meu irmão, que você come, tu não para de comer, bicho. É coisa de assim- picanha. É uma coisa absurda, meu irmão. É coisa uma absurda. delícia também. Tem Eles- de vários sabores. Eles são muito caprichosos da qualidade. O Rodrigo, que é o presidente da Mini Foods, e a Mini. Aliás, a Mini vai. Mini, por vai isso ter se chama neném, Mini. amor, vai ter neném, Foods. vai ter neném, vai A ter Mini, neném. mulher do É. Mickey, viu? Mini. É Mini, o nome dela é Mini. Aí, o nome dela é Mini. Aí botaram Mini Foods. Mini Foods. Legal. Ó, tá um sucesso. Tá um sucesso. Quando você chegar agora, principalmente no supermarket, Pois aqui, é, ó. mas entra aqui no QR Code, ó, Aqui no pra QR Code pode lá, comprar pra pro Brasil comprar todo, pro né? Brasil todo. Se eles entregam pro Brasil, pode não vender no supermercado da sua perto da sua casa, mas eles mandam pro Brasil todo e tem um preço especial. Se botar lá o cupom Papagaio, você também terá descontos, né? E entre lá no Instagram deles, que é o @minifoods _ oficial. O malandrito, Olha só. ó. Malandrito você pode compartilhar. Malandrito. São 100 gramas, né? Então você pode compartilhar com a família. Vem meu bastante irmão, coisa aí, né? Saquinho. O saco é muito cheio. O E quando você saco. pega o malandrito, você fica também de saco cheio, porque todo mundo quer ficar pegando o teu malandrito, sacou? Todo mundo quer compartilhar. É Ó, isso aí, Mini Foods. Mini Todo Foods, dia é dia de Mini Foods. E as pessoas perguntam assim, Serginho, por que o supermercado faz tanto sucesso? É no Brasil todo? Não é no Brasil todo. É no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. São mais de 50 lojas, é verdade. E por que faz tanto sucesso? Porque, pô... Por quando que, Sérgio Malandro? Por quê? Quando você vai comprar pra fazer compra, você vai fazer compra pra sua família. Sim. Aí você quer o quê? Você quer qualidade. Ah, O qualidade. supermarket é muito chato com qualidade, bicho. Eles são chatos, cara. Eu conheço a família do supermarket. Eles são chatos com qualidade, bicho. Melhor qualidade é no supermarket. Vai lá conferir. Aí você quer o quê? Você quer o preço O justo. precinho. Você quer o preço justo. Você fala assim, cara, eu vou comprar isso aqui, eu quero preço justo. Supermarket tem o melhor preço. Preço justo. Vai no supermarket e confira. E o que mais, você quer o quê? Sérgio Malandro? O que mais? Você quer que as pessoas tenham bom humor.
Amizade, né? Com educação, com bom humor, Exatamente. bem-humorada. A pessoa bem-humorada. No supermarket, as pessoas são muito bem-humoradas. Então, vai no supermarket e confira meu glu-glu, confira meu iê-iê, porque e- supermarket... Não, e baixa tudo aqui, é uma ó. delícia. Tem que baixar o aplicativo aqui, o Superclube Supermarket. Entra aqui no QR Code, faz o seu cadastro básico lá. Quando chegar no caixa, dá o seu CPF, que você vai ter direito a várias ofertas que já estão aqui nesse aplicativo, junto com receitas maravilhosas que tem aqui. Você já sabe quanto você vai poupar no supermarket. Porque o supermarket é o quê, Sérgio? É preço! É perto! perto. É supermarket! Eu quero é preço. Agora, Não, porque da pandemia eu só tava com um Ju, não, né? falar em máscara, cara, eu quero ver se você vai ter coragem de falar aqui hoje no nosso programa. O quê? O que eu vou falar aqui agora, Rabelo, sobre as fantasias que nós temos quando a gente transa e tudo mais. Porque eu quero ver se ela vai ter coragem de falar quando ela transava com a Ayrton Senna, porque esses segredos eu sei. Eu sei que ela tem uns segredinhos. Eu sei que ela tem... Eu falo um e Eu eu, quero- falo um, depois vocês falam um teu também. Eu- Pode Isso é ser? boa, isso é boa, isso é pode boa. ser. Eu falo. Você vai falar do teu quartinho lá da... Das 50 tons de cinza. Falo teu. Eu falo. Então vamos lá. E da mordida do O cangote. beijo do macaco, eu beijo falo. do macaco. Tá bom. Agora, verdade ou mentira, Xuxa Meneghel? Quando você transava com a Ayrton Senna, de vez em quando você botava uns bilhetinhos. Amor, bota o capacete. Não, não era assim, Serginho. Não era assim, Tá bem, então Serginho. conta. Não era assim. Eu sei de tudo, porra. Não, deixa eu já contar, assim, deixa eu contar uma história. Eu tive uma pessoa que eu me relacionei, parece que vai escarrar na gente. que não Para é com coisa. isso, Xuxa. Só tossir, porra. Tu que acha? Eu tive uma pessoa antes de estar com o Beco e que eu contei pra ele essa história, que na hora que eu fui transar com o cara falou assim, canta quem quer pão. Como é que era? Como é que era? Quem quer? Não. Bom. Não, aí eu falei assim, cara, aquilo pra mim foi assim um negócio assim mais como é que Corta eu vou dizer? tesão. Bem mesmo, broxante. Eu falei, caraca, eu não tô acreditando que eu tô passando por isso. Só que quando eu comecei a me relacionar com o Beco, eu contei essa história como uma coisa engraçada, pra você ver, né? Que bom que eu tô contigo, que você é uma pessoa conhecida, que não vai, tipo, tô com a Xuxa. Eu tô, né, com uma pessoa que eu gosto, lá. Também não vou dizer, estou com a Ayrton, estou com o Beco. E ele, tô com a Xu, né? Era aquela intimidade. Só que na hora que a gente foi ficar junto, ele começou a puxar o meu cabelo, que assim, como botar como se fosse um chuca, sabe? Pra cima. Aí eu... Já queria botar os negocinhos. Aí eu ali. olhei pra ele assim e falei, você quer ficar com a Xuxa da televisão, com chuquinha, com bota? Não tem problema, eu boto a bota, boto o chuquinho, você bota o capacete? Tipo assim, pra pagar com a mesma moeda, entendeu? Exatamente. E vocês transaram, você de Xuca e ele de capacete. E na hora que ele foi, eu fiz tananã. Genial. Ai, meu Deus do céu, meu irmão. Deus do céu. Quem viveu, viu, né, cara? Quem não Vocês têm viveu, não. realmente muitas histórias. Aí quando ela gente. fugia, cara, ela tinha uma casa em Angra e ela fugia pra casa. Tu vai lembrar disso. Você e a Maria. Ela falou, Serginho, se a Marlene aparecer, fala que eu tô andando aqui de lancha, porque eu preciso ver o Beco, eu tô com muita saudade. Eu falei, vai com tudo que eu seguro. Meu irmão, acordei, tô lá na praia, e ela, foi com a Maria, com a lancha, lá pra casa do Beco, que era do outro lado da casa dela, lá de Angra. Aí acorda a Marlene. Cadê a Xuxa? Falei, Xuxa? Aí eu olhei pro mar, meu, eu já tinha ido há 2 horas atrás. Aí eu vi uma lanchinha passando lá e falei assim, olha lá, tá lá. Tá bem, quando ela chegar, me avise logo que eu preciso falar com ela. Falei, tá bom. Falei, porra, Xuxa, volta logo, meu irmão tá maluca, meu irmão. Capitão Nascimento acordou, porque a Xuxa, a Marlene era uma mistura de Lampião e Capitão Nascimento, né, meu irmão? Porra. Aí falei, Capitão Nascimento... Nesse dia, eu acordei cedo, era muito cedo, Porra, tipo foi? 6 horas, 6, 7 horas da manhã, coisa que eu não acordo pra ir atrás dele. E eu cheguei lá com a Maria, quando eu cheguei, ele estava tomando café e ele me viu e falou assim, espera só um pouquinho. Aí chamou uma pessoa que trabalhava com ele, que também chamava Maria, falou, Maria, quem que eu disse que viria hoje aqui, que eu estava sentindo? Aí ela falou, Xuxa. Ele falou, tá, só para você saber que eu já sabia que você estava vindo, o que você quer? Daí a gente ia conversar.
E aí, então, só para você ter uma Que noção de que relação realmente a louca, gente é. né? E, que, tipo, eu sabia que eu precisava falar com ele, ele sabia que eu estava vindo, só que aí Porra, ele que ficava segurando a eu, banana. meu irmão, segurando lá. Sucesso, Aí daqui a pouquinho passava meia hora, a Capitão Nascimento voltava. Cadê Xuxa? Aí aquela lanchinha já tinha sumido. Eu vi um jet ski. Ali, tá ali no jet ski. Porra, meu irmão. Malandro, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, e a Marlene já bufando. Cadê Xuxa? Cadê Xuxa? Cadê Xuxa? Daqui a pouquinho vem a Xuxa e a Maria, meu irmão. E aí, Serginho, eu falei, meu irmão, pelo amor de Deus, meu irmão, você não tá entendendo o que tá acontecendo aqui. Aí ela chegou com a mão cara lavada. Oi, Marlene, tu lembra disso? E aí, daquele dia, passou batido, né, cara? Passou batido. Mas era também o seu tempo livre, né? Você não podia fazer o que você queria no seu tempo livre? Então, é isso que você vai me perguntar e nem eu vou saber direito explicar. Não podia, porque foi o que eu te falei. Chegou um momento que a coisa se misturou, a minha vida sentimental com a minha vida profissional. Então, a ponto de se meter em tudo, porque achava que era uma coisa assim, isso pode atrapalhar o teu trabalho. Então, eu tinha que fazer o que ela que cuidava da minha vida profissional mandava, senão dizia, a ponto dela, ela usou essa frase, você tem que escolher ou o seu trabalho ou ele. Alicinha, boa noite, Xuxa. Boa noite, Licinha. É verdade que o Michael Jackson te pegou? Não, me Te pediu em casamento? Desculpa, não é pegou. Te pediu em casamento. Tô lendo aqui a e Alicinha. eu até acrescento a pergunta dela. Não só pediu em casamento, mas quis ter um filho com você. Não teve uma história dessa? eles Eu me vieram com lembro que- contrato, eles vieram com contrato. Quando eu fui chamada para conhecê-lo na Espanha, a gente se conheceu, depois eu fui para Neverland. Fui eu e o meu empresário argentino, o Tobi, Vitor Tobi, na época. E a gente chegou lá, ele estava me esperando, já sabia todos os meus gostos, tudo se eu gostava de pipoca sem sal, essas coisas todas. Me mostrou o cinema dele, clipe e tal. E aí, no final, muito carinhoso, beijando na mão, tudo muito carinhoso. Sabia que eu não comia bichos, tinha preparado lá comida para mim, enfim. Aí ele falou, nossa, estou muito feliz. Ele falou em inglês, assim, uma hora assim, estou muito feliz de saber que as crianças da América Latina estão em boas mãos. E aí o empresário dele veio falar e disse assim, a nossa ideia é juntar a América Latina e a América Central através de crianças e através desse amor. E a gente está te oferecendo um contrato para você estudar, onde você seria um contrato... Contrato para ter um filho, é isso? Um contrato de uma união, Que loucura, mano. onde eu teria que levar dentro do meu ventre os filhos dele. Porque o maluquice é horrível. Mas ele fez isso, acabou fazendo com uma babá lá. Que foi É. que Imagina a se eu mãe tivesse dos um filho do filhos Michael dele. Jackson, eu ia adorar ser meu sobrinho dançando pra trás, dançando pra trás. Au! Só o que Au! faltava, né, Serginho, na minha Fazendo Glu-glu, au, na minha história isso, É, né? pô, a bicha ia adorar, cara. Pô, olha, a Xuxa, olha, vou falar essa oportunidade que ela já perdeu. Xuxa Meneghel! Não perdeu, não. Um dia, escuta, tu não sabe de nada. perdeu, Eu ele sei as Nessa paradas, tu aí não eu acho sabe. que não perdeu. Não, escuta, meu irmão, presta atenção. Vai. Nova York. Quem que se apaixonou pela Xuxa, que ficou louco pela Xuxa? John Kennedy. Essa ninguém sabe, poucos sabem. John Filho do Kennedy. presidente Kennedy, para quem não sabe. John Kennedy. Você saiu para jantar Ele com era John sobrinho. Kennedy. Não, então, e depois quando- ninguém soube mais o que aconteceu. Conte a verdade, Xuxa. Quando eu discutia, brigava com o Beco, o Beco até falava assim, ó, se você não ficar comigo, é bom você ir procurar um outro cara aí fora. Beco é o Senna, para quem não sabe, tá pegando bonde ele, andando. ele chegava e dizia essa coisa, tipo assim, não tem homem pra você aqui, a não ser eu. Ou você fica comigo, ou você vai lá pra fora. Eu falei, isso é um pedido de casamento, você ou fica com... Ou é uma praga que tu tá jogando, tem que ficar contigo, ou tem que... Eu não vou encontrar mais entendi. ninguém. Aí, quando eu recebi a possibilidade, a oportunidade de conhecer o John, e aí eu fui jantar com ele e tudo. E cheguei em casa, depois ele já queria vir para cá, porque eu tinha uma ilha, né, Catitas, lá em Angra, ele já ia em Angra. vir para cá e tudo. Mas teve mais algumas coisas de trabalho no meio e aí que a gente não pôde se ver nem nada e falar. E, enfim, não ficou mais a não ser algumas faladas pelo telefone e um encontro. John Kennedy? Mas teve um encontro. Teve encontro de janta. Teve um Serginho. encontro. Eu tô sabendo que teve uma jantinha. John Kennedy. Bom, o John Kennedy era o cara mais cobiçado de Nova York. Era meu mesmo. Hein? Ali era, sei. Todo mundo se descabelou, meu irmão. Sim, sim. E eu me lembro que eu falei,
Vai É que nessa. na época eu acho que eu tinha saído como na revista Forbes como uma das pessoas que Entre as 50 salários mais- não, as 50 e mais tinha, bonitas e tinha do mais mundo, né? bonitas. Eu estava também entre as 50, e aí eu acho que ele deve Ele ter deve tido ter uma... visto lá. Poxa, tu já saiu com o Van Damme? Não, ele queria. Porque, pô, o Van Damme, pô, tu devia ter saído, pô. O Van Damme é o Van Damme, porra. Tu deu essa moleza, porra, hein? Ah, mas eu não queria não, Serginho. Eu estava num momento que eu achei que era uma pessoa que fazia muito auê, assim, sabe? Ele foi lá para casa, ele quis ficar lá, já veio com mala dizendo que ia ficar lá. Eu falei, não. Que isso? as pessoas Conta não fazem- essa pra mim... As pessoas não ficam assim na minha casa, chegam lá para me Passar esse visitar. restinho de Essa aí é vida coisa- aqui com você, Xuxa. Vamos lá. Como é que é o bagulho? Como é que foi o bagulho, bicho? Ele chegou lá, mas é o jeitão dele assim mesmo, sabe? Já chegou, a Maria ficou encantada com ele, deu um A beijo, Maria, deu um que saudade da selinho, deu um Maria. selinho Deu um na selinho. Maria. Ai, Maria, que ele saudade. é uma pessoa bastante divertida, uma pessoa bastante carinhosa, mas ele já veio de malicuia dizendo que ia dormir lá. Eu falei, não, as pessoas não Mas fazem tu chegou a ter um comigo. romancezinho com ele? Não, Chegou a nem dar uns nada, beijinhos nele? não, Chegou não. a fazer um Não, glu-glu? E aí, não, nada, não. nada? Quando eu não quero, não acontece, não. Dispensou o Van Damme, cara? Me diz uma coisa, Xuxinha. Se você tivesse que voltar atrás no tempo, quais seriam assim, os seus arrependimentos e qual seria assim, a sua maior conquista? Você falou assim, puxa, nesse dia foi a minha maior conquista. Arrependimento foi de eu ter acreditado muito nas pessoas que eu não deveria ter acreditado. E conquista, com certeza, foi o nascimento da minha filha, a virada de chave onde eu descobri que eu existo, que eu respiro, que eu ando, que eu sei falar, que eu posso andar, posso falar com as minhas pernas. Então, eu acho que precisou acontecer um milagre da vida para eu descobrir a minha vida, entendeu? Mas eu acho que a pior coisa para mim é eu ter realmente confiado, acreditado em pessoas que eu não deveria. Mas isso, quando eu falo, às vezes as pessoas pensam logo numa figura. Não foi só uma figura na minha vida, você sabe disso. Foram algumas pessoas que passaram na minha vida, algumas que tiveram abuso de poder, abuso de confiança, abuso... sofri vários tipos de abuso, entendeu? E fora isso daí, eu acho que o pior mesmo é esse abuso de confiança, porque eu confiei muito nas pessoas. E você até falou o negócio de dinheiro. Sem brincadeira, era para eu ter talvez, no mínimo, 5 vezes mais do que eu tenho hoje, porque realmente as pessoas... com esse abuso de confiança e abuso de poder, as pessoas, eu assinava em branco, as pessoas faziam o que queriam com o meu dinheiro, com a minha vida, e fizeram muita coisa errada. Então, quando você olha para trás, mas isso te incomoda, assim, você é uma coisa que te corrói, assim? Me incomoda, sim, porque eu sempre faço assim, eu não faço isso com alguém, esse alguém também não vai fazer isso comigo, e não é verdade. Você não pode achar que pelo fato de você não fazer nada com as pessoas de ruim, as pessoas não vão fazer com você. É uma maior mentira. Você tem que se colocar no lugar de uma pessoa com mau caráter é bastante difícil, entendeu? Para mim, porque a minha mãe me ensinou coisas que são fundamentais. Eu recebi uma educação de uma pessoa que para ela o amor estava acima de qualquer coisa. Ela queria ser mãe, ela queria ter filhos, ela queria, sabe? Então, minha mãe ensinou absolutamente tudo, a minha índole, tudo que eu acho que eu tenho de bom na minha vida, eu aprendi da minha mãe. Então, eu não consigo, quando eu vejo umas pessoas que não têm caráter, que não têm amor, que não têm carinho, que não tem respeito, que não tem um pouquinho só de, sabe, tipo de simancol, pode dizer, caraca, até aqui eu posso ir, até aqui eu acho que não é legal. Tem pessoas que abusaram, usaram, me abusaram da minha boa fé, do meu, sabe, da minha ingenuidade. Traição mesmo, né? Isso é traição mesmo. Eu acho que eu fui muito ingênua. Eu acho que as pessoas, para deixarem de ser ingênua, eu acho que é acreditar menos. Então, o que acontece? Bomba. Quem foram as suas melhores paquitas? Agora eu quero ver, bicho. Porque vai dar merda. Eu gosto que dê merda no bagulho. Eu gosto que, pra dar um corte assim, minha melhor paquita. E quem foram as paquitas que não prestaram? Fala logo, pra dar merda geral, pra dar um corte assim. Paquita Qual que que prestou, qual paquita que não prestou? As melhores paquitas, vamos lá. Não, eu não falaria. Eu não falaria isso porque As melhores? Não, eu não falaria porque se eu falo as melhores, você vai saber quem são as piores. Então eu não falaria. Não, óbvio que não. Não, Você separa, assim. Não Não, quero. as melhores foram as melhores, as outras foram normais. Não diria. Vai ficar em cima do muro? Não fica em cima do muro, mas... Então já está se contradizendo. Tu falou que fala tudo. Não, essa eu não vou... Eu falo tudo.
porque agora eu tô com quase 60 anos, então eu vou falar tudo. Então eu quero que dê merda. vamos fazer o seguinte, Vai. quando eu chegar nos 60 anos, eu falo pra você... Boa. que Olha como é que ela saiu, que ela é olha boa. só, É isso aí, ó. eu falo pra você quais são as paquitas que eu não falo e não quero falar. Fica mais fácil assim pra mim. Eu queria saber que você fala só as melhores, não precisa falar das piores. Não, pra quê? Pra mim, todas são ótimas, são maravilhosas. Agora, tem algumas que eu não quero mais pra minha vida, nunca mais. É perto mesmo? de Eu mim. perguntei só de onda, Porque mas são existe seres isso? são seres humanos que, pra mim, são falhos. Quem sabe um dia pode dizer pra mim assim, olha, me arrependo, eu errei. E pode ser que eu venha conversar. Mas lembra que eu disse pra você... Já sei de quem que ela tá falando. Mas lembra que eu disse pra você... É uma dupla. Não, lembra que eu disse pra você uma que... dupla. Não, tem nada disso que você tá falando. Negócio de Lembra que eu Sunday, disse- tem um Sunday no meio. Lembra que eu disse pra você que eu tenho um defeito de eu tirar as pessoas da minha vida com uma facilidade? Então você pode saber, tenha certeza que no decorrer da minha vida as pessoas vão dizer, nossa, mas a Paquita nunca mais ela teve perto, nunca mais falou. Não era pra estar. Tirou da vida. E assim vai ser. Tu não me tira da tua vida, não, hein, cara. Pelo amor de Deus, porque, pô, eu sei como é que é, pisou na bola, o negócio roda, meu irmão. Ou então não pisa na Pisou bola, na né, bola, Sérgio? roda, bicho. E vem cá, e tu quando teve com o André Veiga, que foi a primeira Paquita, você se comportou direitinho? Sim, foi um cara muito legal. E você mandava ela cantar a música Sonho de Verão? Mandava. Hein? Vai acabar, já acabou. Pronto, a assessora ali já tá dando esporro aí. Baixou a Marlene Matos dela ali. Eita! Ô, Xuxa, olha como é que você fez, ó. Todo mundo aqui com o olho arregalado, te olhando, emocionado. Vamos aplaudir a nossa Xuxa Meneghel, que é sopa do mel. Xuxa Meneghel, que é sopa do mel.